Irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo da Páscoa, esse tempo onde nós refletimos e aprofundamos a nossa experiência dessa vida que nos é dada. Neste segundo domingo do mês de maio, celebramos o Dia das Mães e nada melhor do que lembrar nossas mães para sentirmos e experimentarmos o que é receber a vida com amor, amor de mãe. Então hoje é dia de fazermos memória das nossas mães, aqueles que, como eu, já perderam suas mães há tempo, mas sempre nesse dia recordamos com saudade, com muito carinho e gratidão, a vida que nos foi dada. Rezemos pelas nossas mães, vivas ou falecidas, e por aquelas pessoas que também na nossa vida desempenham esse cuidado, esse carinho de uma mãe. A liturgia, nesse tempo de Páscoa, sempre nos coloca na primeira leitura o Ato dos Apóstolos, mostrando como os nossos companheiros mais antigos, que tiveram a oportunidade de fazer a experiência dessa vida nova, trazida na ressurreição de Jesus, como eles enfrentaram toda sorte de perseguições, de dificuldades, mas não desistiram. E eles nos animam também a hoje continuarmos a nossa luta. A primeira leitura é Atos, capítulo dos Apóstolos 13, 14 até 52. Naqueles dias, Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga em dia de sábado, se sentaram. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Acho importante a gente lembrar essa palavra, porque hoje a liturgia fala de escutar a palavra, escutar a voz de Deus, a voz do bom pastor. Então essa cena dos Atos dos Apóstolos nos coloca nessa perspectiva. O povo inteiro que vai ali para escutar aquilo que Paulo e Barnabé têm a dizer. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos nos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso, glorificavam a palavra do Senhor. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas, religiosas e os homens influentes da cidade, que provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa igreja aqui vai se abrindo, que vai ao encontro dos povos, das culturas, para acolher. Aprendamos, de Paulo e Barnabé a ter essa abertura na evangelização. O Evangelho é João, capítulo 10, 27 a 30. Muito breve, mas muito bonito. Naquele tempo, Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão.
Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui estamos, né? João capítulo 10 é o Evangelho do Bom Pastor, onde Jesus se revela como esse enviado do Pai, como pastor do rebanho, e enfrenta também, assim como na primeira leitura os apóstolos passavam por dificuldades ao anunciar a palavra, Jesus aqui também não é bem aceita essa palavra dele. E aqui nós recordamos essa imagem tão bonita do bom pastor e como o pastor conhece as ovelhas que fazem parte do seu rebanho. E as ovelhas também ouvem a voz do seu pastor e assim seguem aquela voz. Eu me lembro sempre, quando leio esse evangelho, de uma vez que eu estava indo para o interior da Toscana, na Itália, para servir numa comunidade muito pobre, e o senhor que foi me buscar na estação de trem para me levava no seu carrinho, e em um dado momento, andando por aquelas estradas assim, no interior, nós saímos no meio de um campo, e nesse campo começaram a aparecer ovelhas, muitas ovelhas, centenas de ovelhas. E nós ficamos cercados naquele mar de ovelhas. E eu pensava, e como é que vamos sair daqui? E o senhorzinho virou para mim e falou assim: calma, padre, espera, espera. E dali a pouco foram chegando os pastores, e cada pastor foi chamando as suas ovelhas. E aquele emaranhado de ovelhas, em um instante, havia se dissolvido e cada pastor ia conduzindo o seu rebanho. Isso é o que nós temos que fazer. Muitas vozes gritam o nosso nome. Muitas situações querem nos arrastar e nos afastar da voz do nosso pastor, que é bom pastor, que quer que tenhamos a vida, que cuida realmente de nós. Então, nesse domingo é hora de nós pedirmos a Deus o dom do discernimento, para que possamos escutar a palavra, escutar a voz de Deus e saber diferenciar, distinguir essa voz de tantas e tantas vozes que gritam também o nosso nome. Peçamos essa graça para nós, principalmente para aquelas pessoas mais em perigo, que são arrastadas por essas vozes que as afastam de Deus, que não lhes deixam seguir o caminho que o Senhor lhes pede. Peçamos então a bênção de Deus para nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.